e às vezes troca o dia pela noite. Às vezes durmo de dia e fica acordado de noite, mas é normal. Mas Deus é bom. Quem estava aqui domingo passado, nós falamos sobre o amor incondicional de Jesus na nossa vida, no nosso coração. E quando eu cheguei à noite, o pastor Sidney veio e trouxe uma palavra falando sobre o Espírito Santo, sobre o ministério qual vivemos hoje, sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo, nós vamos falar um pouquinho, talvez não da forma como o pastor Sidney falou, mas essa manhã nós vamos falar da capacitação do Espírito Santo em nossas vidas, do ministério qual vivemos, daquilo que o Espírito Santo que habita em nós pode nos levar a fazer, daquilo que o Espírito Santo habita em nós pode nos levar a níveis, a profundidades diferentes, a coisas que talvez a gente não se sinta nem digno, não se sinta nem capaz, mas é Ele que faz. Deixa eu perguntar, está alto o som? Para mim está alto aqui. Alguém pode baixar, por favor? Glória a Deus. E às vezes eu quero gritar um pouco, então melhor baixar. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versos 7 ao 11. Glória a Deus. A Bíblia fala assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, vou continuar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converte ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, só para a gente contextualizar, falar um pouquinho aqui, essa passagem está falando de quando Moisés subia, quando ele subia ao monte, e lá ele recebia a lei do Senhor, lá ele recebia diretamente do Senhor aquilo que as tábuas dos 10 mandamentos, ele recebia a lei que foi, naquele tempo, ela foi para glorificar o nome de Deus, ela foi para balizar o pecado, ela foi para colocar limites no homem, ela foi para colocar ali e falar, olha, você só pode até aqui, passou disso, ofende a majestade de Deus, ofende a glória do Senhor. E ali aquela lei, mesmo sendo restritiva, mesmo sendo para aquele tempo, mesmo sendo algo assim que talvez hoje nós entendamos diferente, nós temos acesso a novas coisas, mas aquela lei, ela serviu para glorificar o nome de Deus. E quando Moisés descia do monte, as pessoas se assustavam, porque o rosto dele estava brilhando, porque tamanha era a glória que ele era exposto, tamanha era a presença de Deus naquele monte, que seu rosto brilhava e as pessoas ficavam com medo, e aí de repente começaram a pôr um véu no rosto de Moisés, para que as pessoas não se assustassem. Só que Paulo explica que, embora Moisés realmente descesse com o rosto brilhando, mas ele fala que aquilo era transitório, à medida que ele ficava um tempo afastado, aquilo ia diminuindo.
aquela glória, aquele brilho ia diminuindo. E ele está comparando com o ministério qual vivemos hoje, que é o ministério do Espírito Santo, que hoje não é mais transitório, hoje não é mais algo para ser, só por um tempo, não. Hoje nós refletimos a glória do Senhor, porque o Senhor escolheu habitar em nós, porque o Espírito Santo da graça mora dentro do nosso coração, e fala assim, olha, onde há o Espírito, onde vive o Espírito, há liberdade. Então nós somos livres da lei, nós somos livres do pecado, nós somos livres da morte, nós somos livres de tudo aquilo que nos impedia de viver uma vida plena em Cristo, de viver uma vida plena no Evangelho, porque hoje nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia ensina aqui, nessa passagem, está nos ensinando que já não é mais algo transitório, já não é mais algo que vem sobre nós e depois vai embora, porque se a gente for olhar, e vou fazer um exercício aqui, eu quero que você fale aí algum personagem que você admira, que foi usado por Deus na Bíblia, no Velho Testamento. Eita, ninguém admira ninguém, coitado dos irmãos lá atrás. Quem? Alguém falou? Davi, quem mais? Moisés, José. Glória a Deus. Todos esses homens, eles foram capacitados por Deus para uma obra específica. O Espírito Santo até então, ele não morava dentro do coração desses homens. O Espírito Santo até então não vinha e ficava sobre, porque o problema do pecado ainda não havia sido resolvido. O problema da salvação, da restauração ainda não havia sido feito. Jesus ainda não nos tinha resgatado para Deus, mas o Espírito Santo vinha sobre uma classe de homens, vinha sobre de mulheres também, ele vinha sobre juízes, sobre reis, sobre sacerdotes, em alguns casos pessoas específicas para uma determinada missão, sobre um determinado tempo. Ele vinha, fazia aquilo e ia embora. O Espírito Santo não habitava no coração deles, como habita no nosso hoje, e é isso que nós temos que entender essa manhã, qual ministério vivemos, o que o Espírito Santo nos capacita a fazer, porque Ele escolheu morar dentro de nós, Ele escolheu, talvez a gente admire esses homens no passado, e aqui talvez vocês não admirem tanto. Ninguém falou, então eu tenho que entender que talvez vocês não admirem tanto. Mas homens que foram capacitados por Deus para obras maravilhosas. Homem como Moisés, que via e falava com Deus e descia com o rosto brilhando. Como Davi ali, que cuidava, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Como Gideão, que livrou Israel com 300 homens. Como Elias, que fez vários milagres, como Eliseu, que fez muito mais milagres, como homens que eram cheios, como profetas de Deus, que lançaram palavras, que foram, que anunciaram o reino do Messias, mas era só para aquilo, só para aquele tempo. Mas o Espírito Santo do Senhor, que escolhe habitar no nosso coração, está aqui essa noite, aleluia, e está falando para nós, é um tempo de conhecimento, é um tempo de relacionamento. Nós nunca viveremos a plenitude se não nos relacionarmos com o Espírito Santo que habita em nós. E eu vou dar uma aqui de Rosana Lira, que não tem nem muito a ver, mas é um exemplo bom. A Rosana Lira briga, quem conhece, né? Às vezes eu estou falando, não tem muita gente que conhece, mas ela briga, ela fala que no seu dia a dia, você bebe água no copo de extrato de tomate, você às vezes vai lá tomar seu café numa caneca sem a asa. E ela briga com isso e ela fala que o melhor está guardado, você não usa. E muitas vezes o Espírito Santo é assim na nossa vida. Porque às vezes no nosso dia a dia, como eu falei, a gente toma café na caneca quebrada, a gente bebe água no copo de extrato de tomate ou de requeijão, a gente vai e põe, quando põe à mesa, põe de qualquer jeito, com um prato de cada cor.
E só que você tem dentro lá da sua casa, dos seus armários, você tem um jogo de louça, você tem um faqueiro ali que vem naquelas caixas bonitas, mas você não usa porque você tem medo de quebrar, ou porque talvez quando o seu marido chega, ou quando sua esposa chega, você não acha que eles são dignos de usar aquilo. E eu sempre falo, a pior coisa é quando a gente está num lugar que a gente, às vezes, talvez se alguém briga, se alguém tem alguma emoção com a gente sabe e entende o que está acontecendo, mas quando você é desprezado, talvez a gente sofre, porque você não sabe, não entende o que está acontecendo. E o Espírito Santo é assim, porque muitas vezes nós preparamos nosso coração para tanta coisa, e se vier uma visita, eu vou pôr melhor louça, eu vou pôr uma melhor taça, eu vou limpar a casa, eu vou varrer, eu vou adornar, mas para a pessoa que vive ali eu não faço. E o Espírito Santo que habita no nosso coração, muitas vezes nós não servimos o melhor para Ele, muitas vezes nós não chamamos Ele para a mesa, muitas vezes nós acordamos e não damos bom dia para Ele, muitas vezes nós tratamos e passamos semanas a fio sem entender que Ele está dentro do nosso coração, que Ele fala com nós, que Ele quer ter um relacionamento real, que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é o Pai, aleluia, que Ele é o Filho, aleluia, da mesma forma, aleluia, Deus, aleluia, está nessa manhã nos instruindo, para que chegamos num novo nível, um nível de avanço, de crescimento, para que possamos entender que o Espírito Santo que habita em nós, quer se manifestar no meio desse povo, quer nos capacitar para coisas diferentes, para coisas maiores e melhores. Mas a gente não serve Ele. Você está dando uma caneca com a asa quebrada para Ele. E você tem tanta louça guardada. Você tem tanta coisa guardada lá, mas o medo de quebrar, o medo de faltar, não. Honra aquele que te honra. Honra os da tua casa, honra a tua família em primeiro lugar. Por que você põe para visita? Mas é assim, Deus é bom. Glória a Deus. E o Espírito Santo, é algo tão precioso. Ele é uma pessoa, a Bíblia nos ensina que ele tem ciúme de nós. E como o pastor Sidney falou domingo, ele não é uma pomba, ele não é um vento veemente, ele não é uma chama de fogo. Ele é uma pessoa. Sabe, nós vemos isso claro no batismo de Jesus. Talvez seja o único lugar na Bíblia ali que as 3 manifestações de Deus apareceram juntos. Porque quando Jesus chegou para batizar, e João Batista falou para ele: oi, mestre, espera aí, está errado. Eu que tenho que te batizar, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala: não, João, é importante que se cumpra tudo, é importante que se faça tudo. E ali ele desce nas águas, e a Bíblia fala que vem o Espírito Santo como uma pomba, e Deus abre o céu e fala: esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Aleluia. Então, irmãos, quando a gente entende que essas 3 manifestações de Deus é aquilo que Deus se revela para nós, nós vivemos lá atrás, só falavam, o Espírito Santo vinha, mas só tudo era Deus, tudo eram as manifestações, a voz, a vontade de Deus. Nós passamos pelo ministério de Jesus, Ele andou na terra, aleluia, mas Ele fala lá em João 16, Ele fala assim: olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá, aleluia. E essa manhã o Espírito Santo está aqui para transformar vidas, para transformar pessoas. Nós vamos já falar do que Ele nos capacita, aleluia, mas Deus quer tratar algo primeiro dentro do teu coração, que você precisa entender que o Espírito Santo está gritando há tanto tempo dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro da tua vida, e você não tem escutado Ele. Porque muitas vezes nos metemos em negócios que dá errado. Porque muitas vezes fazemos coisas que não vão dar certo. E muitas vezes o Espírito Santo está gritando: não vai, não faz, está errado, não vai, não segue esse caminho, não faz essa amizade, sai da vida dessa pessoa, não fala mal dessa outra. Ele está gritando lá dentro, mas a nossa carne está sufocando Ele. Porque não conseguimos nos livrar das nossas concupiscências, das nossas fraquezas, daquilo que nós achamos interessante. Nós nos vestimos, e eu falei domingo passado, e eu vou falar de novo, nós nos vestimos do nosso ego.
E aquilo é mais importante para nós do que o amor genuíno de Jesus, do que a presença real do Espírito Santo. Eu sei que, às vezes eu estou pregando e alguém pode falar, nossa, mas o pastor então não erra. Não, irmãos, eu erro, eu falho, eu sou homem, como qualquer um aqui. Mas nós precisamos entender que a nossa jornada, o nosso caminhar, o nosso andar, tem que começar a ser mudado. Nós temos que entender que a nossa vida precisa, sabe, ter uma revelação maior de quem é Deus, de quem é o Espírito Santo, da pessoa de Jesus. Nós precisamos nos render e nos conhecer, nos deixar conhecer mais por Deus e nos conhecermos mais. Porque às vezes a gente fala assim, como conheço a Deus? Lendo as palavras. Não tem outra coisa. E quando a gente fala assim, como eu tenho uma vida mais intensa com Deus, lê a palavra, estuda, tempo de oração. Mas muitas vezes, olha lá, quem ora. Mas quem ora muitas vezes gasta muito tempo pedindo, gasta muito tempo clamando, gasta muito tempo buscando e não para ouvir. Porque uma oração, ela tem que ser algo, uma via de mão dupla. Eu tenho que levar para Deus a palavra, eu tenho que levar para Deus minhas petições, eu tenho que levar para Deus a forma correta de orar, a forma legal de fazer aquilo, e às vezes a gente aprende isso estudando. Convido quem não fez metanoia a fazer, porque muitas dessas verdades são reveladas. Mas muitas vezes a gente para nisso, a gente não espera a resposta de Deus, muitas vezes a gente fica lá e fala e não deixa o Espírito Santo falar. O Espírito Santo quer falar essa noite no nosso coração. Tem pessoas aqui que há muito não ouvem a voz do Senhor, tem pessoas aqui que há muito não sentem a presença de Deus. Aleluia. Eu sei que tem níveis, eu sei que tem condições, eu sei que talvez a gente chegue em lugares que parecia impossível para nós, ou que talvez nós ainda estejamos galgando os primeiros degraus. Porque nós precisamos subir uns degraus, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos subir. E muitas vezes pessoas sobem, caem, e às vezes ela olha de novo e não quer caminhar tudo aquilo de volta, mas não para não. Sempre tenta caminhar, sempre tenta subir, sempre tenta buscar, sempre tenta chegar mais longe, sempre tenta chegar e mergulhar nas coisas do Espírito, sempre tenta chegar e sentir e viver algo diferente da parte de Deus. Porque quando a gente se rende, quando a gente deixa o Espírito trabalhar na nossa vida, nós atingimos coisas que nós nunca pensamos em atingir. Hoje, graças a Deus, eu tenho sentado à mesa de pessoas que são referências para mim. Eu tenho ido em lugares no reino do Espírito que talvez eu nunca pensei que fosse. Essa semana mesmo eu falei para vocês terem ideia, era um homem que eu admirava muito, que eu viajava longe para assistir uma pregação dele. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, ele que estava pregando. E hoje eu falo com ele. Essa semana ele estava me pedindo oração. E eu até parei e fiquei, puxa, quem sou eu para orar por esse homem? Mas aí no mesmo instante que eu venho com talvez com essa humildade que é implantada no nosso coração, que é implantada no seio da igreja, que talvez não é uma humildade perfeita, da forma que Deus quer que nós sejamos humildes. E ali, muitas vezes, aleluia, não ia nem entrar nisso, mas muitas vezes tem coisas no nosso coração, aleluia, que são implantadas, que a igreja planta, que nós passamos a vida crescendo e ouvindo, que nos impede de crescer e avançar, de prosperar, de conquistar coisas, porque a Bíblia está cheia de referências à prosperidade, a Bíblia está cheia de referente ao poder de Deus dentro de nós, mas às vezes a gente acha que é bonito falar, eu sou o vermezinho de Jacó.
Porque nos é ensinado assim, nós olhamos para nós e falamos, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão... Não, irmãos, sabe, nós somos pequenos de verdade, diante de Deus, nós somos um cisco, uma poeira, mas Ele escolheu morar dentro de nós, Ele nos chama de filho, Ele fala que nós somos imagem e semelhança do Pai, aleluia, Ele nos capacita, sabe, Jesus não vai vir de novo, aleluia, para curar um enfermo, Jesus não vai vir de novo para ressuscitar o morto, Jesus não vai vir de novo para fazer qualquer outra coisa, não, porque Ele mandou o Espírito Santo Consolador, para que dentro de nós, aleluia, houvesse essa capacitação, houvesse esse poder, para que dentro de nós, aleluia, no nome de Jesus, nós podamos fazer tudo aquilo que o Senhor fez e muito mais, porque é promessa dEle. E o que nos impede, essas crenças limitantes, plantadas no nosso coração, o lugar que eu era, vendia a ideia que para ser espiritual você tinha que estar debaixo de prova, debaixo de luta. Para ser espiritual, você pode estar debaixo de prova, você pode estar debaixo de luta, mas não tem nada a ver. Para ser espiritual, você pode estar com a vida totalmente boa, porque não é material, é espiritual, é só entrega, é aquilo que você entende, é aquilo que você recebe da palavra, é aquilo que você vai crescendo, é aquilo que você vai avançando, sabe, e às vezes a gente pega uma palavra aqui, e muitas vezes as pessoas não entendem, eu já vi pessoas indo embora, porque não aceitam que são abençoadas, que são mais que vencedores, eu já vi pessoas, quando essa verdade vem em confronto com aquilo que está plantado no coração, elas ficam chocadas e querem ir embora, aleluia, mas saiba, aleluia, que essa manhã, Deus está ensinando coisas, está mudando coisas na tua vida, está virando chaves na tua vida, no teu coração, para que você entenda, aleluia, que você é mais que vencedor, que você não precisa sofrer para chegar mais perto de Deus, aleluia, você não precisa passar por dores para chegar mais perto de Deus, Senhor, mas aleluia, eu tenho ouvido um monte de coisas essas semanas aí. Pessoal da mídia, pode falar um pouquinho mais baixo? Perdão, é porque eu distraio facinho. E eu tenho ouvido muitas pessoas aqui, durante esse tempo falando assim, pastor, mas quando eu estava no mundo eu tinha dinheiro, quando eu estava no mundo eu era próspero, quando eu estava no mundo eu não passava por isso, quando eu estava no mundo, aleluia, meu casamento era bom, quando eu estava no mundo tudo corria da melhor forma possível. Sabe que enquanto você estiver falando isso, seu casamento vai estar ruim. Sabe que enquanto você estiver falando isso, você vai estar sem dinheiro. Sabe que enquanto você estiver acreditando nisso, aleluia, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Porque nós temos que entender que em Cristo Jesus, Ele nos chamou para algo melhor, para algo maior. Sabe, irmãos, aleluia, essa manhã, Espírito Santo do Senhor, toca corações aqui essa noite. Tu é bem-vindo nesse lugar, Senhor, Tu é bem-vindo nessa casa, Teu Espírito, aleluia, Senhor, sabe, às vezes o Espírito Santo, Ele vem dentro de nós, mas Ele vem sobre nós, Espírito Santo do Senhor, venha sobre essa casa, essa manhã, aleluia, para que vidas possam ser mudadas, para que peças possam ser colocadas no lugar, para que a Tua glória seja manifesta no nosso coração, para que a glória do Senhor possa tomar conta da nossa vida, para que coisas, aleluia, sejam quebradas essa manhã, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro laços, aleluia, que tem impedido você de caminhar. Eu quebro laços, aleluia, de pobreza. Eu quebro laços de dívidas, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra profética essa manhã sobre a vida dessa igreja. Dívida cessa em nome de Jesus. Aleluia, falsidade sai do meio da igreja, insubordinação sai do meio da igreja, aleluia, pecado bate em retirada, aleluia, pouca importância bate em retirada, aleluia, que a Tua glória tome o nosso coração agora, que haja manifestações do Espírito Santo, sejam revestidos do alto, sejam revestidos do poder de Deus. Senhor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu nunca ouvi o Espírito Santo dentro do meu coração. Aleluia.
O Senhor fala contigo no íntimo do teu ser, no íntimo da tua alma. O Senhor fala para você, filho, aleluia. Você me cobra coisas, mas você não dá o lado. Você me cobra coisas que eu quero que você fala, e você fala, eu ouço falar, mas nada disso acontece na minha vida. Mas em nome de Jesus, entenda, aleluia, que você nunca deu um passo, você nunca se entregou de verdade a mim, você nunca confessou meu nome, aleluia. Você às vezes vem aqui, mas tem vergonha de estar aqui, mas o Senhor te fala, aleluia, no dia que você abrir teu coração, no dia que você abrir tua alma, eu vou entrar com poder, eu vou usar de ti na face da terra, aleluia. Você verá milagres, sinais e maravilhas, a glória de Deus te tomará, aleluia, a glória de Deus te tomará. Mas todo no Novo Testamento, todo o ministério dos apóstolos, dos profetas, a gente percebe que sempre há uma atitude nossa, é uma entrega. O Espírito Santo está pronto a nos capacitar, e não tem fórmula mágica. Começa a orar em línguas, começa a orar, começa a buscar, começa a entender, começa a ler, e você vai atingir lugares. Senhor, mas então eu vou ganhando o Espírito Santo devagarzinho, pastor, eu vou ganhando o Espírito Santo, ele vai crescendo na minha vida devagar. Não, ele vem por completo, ele está dentro de nós por completo, mas a gente precisa acessar. Quem joga videogame talvez entenda que tem fases que a gente ainda nunca conseguiu passar. Tem fases que a gente acha difícil e fica 5, 6 vezes lá para tentar passar, para subir de nível, para subir para algo superior. E nessa vida nossa, muitas vezes nós batemos em coisas nossas que nós não conseguimos passar, é uma porta fechada, e às vezes essas portas são nossas fraquezas, é o nosso ego, é a nossa falta de humildade, na verdadeira humildade, é a nossa falta de entendimento. E nós batemos nessa porta e não conseguimos abrir, nós batemos nessa porta e não conseguimos abrir, e nós esquecemos que tem um ajudador, nós esquecemos que tem um consolador, nós esquecemos que nós carregamos o poder do próprio Deus dentro de nós, nós esquecemos disso e nós nos rendemos às situações, nós nos rendemos àquilo que muitas vezes nos machuca. Pastor, mas você está falando isso, mas sua vida não é perfeita. Seu carro não é novo, você talvez não anda com as melhores roupas. Você não vive isso. Você não vive o que pega. Aleluia. Porque da mesma forma que vocês às vezes procrastinam e não entendem, não traz na vida de vocês a palavra, aquilo que a palavra nos ensina, muitas vezes eu também não faço na minha vida. E não tem fórmula mágica, é algo muito simples. Quer prosperidade? Pega a palavra, onde fala de prosperidade, começa a chamar a existência essas coisas na sua vida. Começa a falar, obrigado, Senhor, porque eu sou próspero. Obrigado, Senhor, porque eu não devo ninguém. Obrigado, Senhor, porque o dinheiro dá para chegar até o final do mês. Consagro meu salário a Ti, Senhor. Consagro minha casa a Ti. Geladeira seja cheia, seja suprida. Não tem mistério. Faz essas coisas e você vai ver mudar a sua casa. Eu estou pegando para mim mesmo também, irmãos. Eu estou pegando para mim. Quer santidade? Ora, busca, jejua, busca relacionamento com o Espírito Santo. Quer ouvir a voz de Deus? Para ouvir a voz dEle, busca, chama a existência, chama, Senhor, eu sei que Tu habita dentro de mim, mas fala comigo, fala dentro do meu coração. Mas as pessoas preferem trazer e falar muito mais com o pastor do que com o Espírito Santo que habita dentro da tua vida, dentro da tua casa, do teu coração. Porque é fácil, às vezes a gente não consegue entender a nossa responsabilidade. E é por isso que muitas vezes as igrejas olham e falam assim, você está passando dificuldade, isso é Deus te provando para uma obra. Porque não coloca a responsabilidade em quem tem.
Se eu estou passando dificuldade, é porque às vezes eu ainda não atingi a maturidade de vencer aquilo, de romper em fé. Porque a Bíblia fala tudo aquilo, Marcos 11, tudo aquilo que eu disser, crendo assim lhe será feito. E o que você está falando, crendo na sua vida? É como eu falei, às vezes você está falando, crendo na tua vida e isso, falando, Senhor, quando eu estava no mundo eu tinha dinheiro. Vai para o mundo, vai ter dinheiro. Ah, Senhor, quando eu estava no mundo meu casamento era bom. Vai para o mundo e vê se seu casamento era bom. Aleluia. Você tinha dinheiro para beber, você tinha dinheiro para se prostituir, você tinha dinheiro para fazer coisa errada na presença de Deus, aleluia. Sabe, mas o Senhor está te chamando para um novo tempo, um tempo de avanço, de crescimento, de entendimento da palavra, para que você entenda, aleluia, que a prosperidade que vai chegar na tua mão, talvez quando você recebia 200, aleluia, que você vai receber 100, mas isso vai virar 500 na tua mão, porque a glória do Senhor vai transformar o entendimento, a administração disso na tua vida. Eu ainda nem consegui entrar no que o Espírito Santo nos capacita. É porque eu não sou um mestre, eu não sou um... Eu preparo as palavras bonitinhas, eu preparo a introdução, eu preparo o meio, eu preparo o fim. Mas muitas vezes... eu sinto o que está gerado, o ambiente que está acontecendo, eu sinto, sabe, às vezes Deus abre a visão, às vezes Deus abre revelação, às vezes Deus mostra o que está acontecendo, e tem tanta gente clamando aqui por dinheiro, tem tanta gente clamando por dificuldade financeira, tem tanta gente aqui passando dificuldade, mas o Senhor te fala, está na palavra, eu já falei aqui o que precisa, aleluia, chama a existência dinheiro na tua vida, chama a existência prosperidade, chama a existência um emprego novo, chama a existência negócios novos, aleluia, chama a existência o que você precisa. Eu declaro portas abertas sobre a vida dessa igreja, aleluia, vão ser gerados milagres criativos aqui na parte material essa manhã, aleluia, tem pessoas que vão ser levantadas aqui para abençoar, para ser rico, para ser próspero, aleluia, para ser milionário. Pastor, que palavra que é essa? Não, você precisa disso na tua vida, pessoas que vão, aleluia, fazer parte desse novo ciclo de amizade na tua vida, precisam do que você carrega. Pessoas precisam de... Obrigado, meu irmão. Pessoas precisam crescer e avançar. E o Senhor faz promessas. Eu não sei, eu já prometi isso. Eu não, Deus. Mas Deus já me usou para prometer isso. E eu não sei, Ele está me lembrando do dia que eu falei. Há pessoas aqui que atingirão níveis de riqueza. Há pessoas aqui que atingirão níveis de riquezas, aleluia. E essa riqueza, aleluia, vai abençoar a tua geração, dos seus filhos. Vai abençoar a geração dos teus netos, aleluia. Teus netos abençoarão a geração dos filhos dele, aleluia. Porque as bênçãos do Senhor vêm de geração em geração. As bênçãos do Senhor, aleluia, são de geração em geração, aleluia. Ah, Senhor, mas eu não tive bênção, eu não tive herança. Mas eu estou a tua herança, eu sou a tua bênção. Eu sou aquele que te capacita, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que multiplica, eu sou aquele que derrama, aleluia. Eu vejo ouro caindo aqui essa manhã, eu vejo pessoas sendo capacitadas, aleluia, para ficar ricas, aleluia. Mas Deus vai tratar teu coração primeiro, para que a riqueza que Ele vai te dar seja para a honra e glória de Deus. Aleluia. E se você não gosta de dinheiro, se você não concorda com a pregação, não precisa pegar para você não. Porque a Bíblia fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busca o reino e a sua justiça, mas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o que é as demais coisas? Depende do seu ponto de vista. Se você acha que é dor, se você acha que é peso, se você acha que é sofrimento, eu lamento. Mas
e eu quero declarar que as demais coisas são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos corpos, aleluia. Eu declaro, aleluia, essa manhã, pessoas sendo curadas, aleluia. Eu declaro essa manhã um poder de Deus mexendo em coisas que está lá trancada, que você não tem coragem nem de olhar, aleluia, que você não tem coragem de mexer, mas o Senhor te fala, eu vou transformar, eu vou derramar, eu vou multiplicar, aleluia, eu vou curar, aleluia, vocês verão milagres, aleluia. Essa igreja é chamada para ver milagres, essa igreja é chamada para viver em milagres, aleluia, porque há um poder, há uma unção sendo derramada aqui, a glória do Senhor vai transformar a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Recebe agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, libertação, câncer, aleluia, seque desde a raiz, aleluia, dores cessem, aleluia, na vida desse povo, coração, aleluia, seja transformado, em nome de Jesus. Aleluia. E o Espírito Santo, deixa eu ler um pouquinho, senão... O Espírito Santo nos capacita para nascer de novo. E aí, se quiser colocar no telão, João 3, versos 5 e 16. Cinco e 6. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando para Nicodemos, perdão. Aleluia, Jesus está falando, e Ele fala que nós temos que nascer de novo, nós temos que nascer das águas, nos batismos, mas nós temos que nascer pelo Espírito, aleluia. Nós temos que nos transformar na presença, no amor de Deus, na realidade da criação, da palavra dentro do nosso coração, naquilo que o Senhor nos tem chamado. Nós temos que entender que o Espírito Santo vai nos transformar. É o Espírito Santo que nos acusa. É o Espírito Santo que quando a gente está fazendo coisa errada, Ele fala, filho meu, não vai por aí. É o Espírito Santo que traz, sabe, quando a gente está em pecado, é Ele que fala para nós, aleluia, sai dessa vida de pecado, porque é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos faz entender, é Ele que faz que nós acreditamos em Jesus, é Ele que faz que derrama a fé no nosso coração. Então precisamos nascer do Espírito, precisamos nascer novamente, precisamos nascer, renascer, aleluia, porque aquele que nasce de novo, aleluia, ele nasce com a natureza transformada em Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito Santo nos faz compreender a palavra, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe que, agora mesmo, o Senhor estava me lembrando do dia que eu fiz essa promessa, no dia que o Senhor me usou para fazer essa promessa. E é o Espírito Santo que traz em mente. É o Espírito Santo que traz coisas dentro do nosso coração. Sabe, eu lembro de palavras, às vezes Deus vem e traz coisas que eu ouvi lá no início da minha fé. Coisas que talvez a gente vai deixando para trás. Mas momentos preciosos na presença de Deus. E é o Espírito Santo que faz a gente entender, porque muitas vezes, eu não sei, eu creio que acontece com mais pessoas, mas às vezes eu leio a Bíblia e passo uma passagem, de repente eu paro nela e falo, Senhor, como que eu nunca entendi isso aqui dessa forma? Como que eu nunca entendi dessa forma? Como que está escrito aqui, está saltando aos olhos e eu nunca vi? Nós precisamos ter esse entendimento, essas revelações do Espírito Santo dentro da Bíblia, dentro da palavra. Nós precisamos entender que há coisas que talvez nós não estamos preparados hoje, mas que nós galgaremos degraus. Tem pessoas que muitas vezes, aleluia. Irmão, eu queria falar só do Espírito Santo, mas tem coisas que precisam ser acertadas.
Tem coisas que precisam ser acertadas para que eu possa alcançar a plenitude do amor de Deus, que eu possa alcançar a plenitude do Espírito Santo dentro da minha vida, dentro do meu coração. Tem coisas que precisam ser tratadas, sabe? Porque essas coisas estão impedindo de você avançar, estão impedindo de você viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Ah, pastor, mas eu estou vindo na igreja todo domingo. E aí eu venho domingo de manhã, porque eu acho melhor, porque aí eu tenho o resto do dia livre. Nós precisamos entender que o Espírito Santo vive em nós 24 horas por dia, que a nossa vida tem que ser 24 horas por dia para Deus. Tudo que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso acordar, o nosso deitar, o nosso descanso, as nossas propriedades, o nosso dinheiro, tudo isso é para Deus, tudo isso é para o Senhor. Ah, pastor, você está falando isso para que eu dê mais dinheiro na igreja? Não, meu irmão. Se você está com esse pensamento, você ainda não entendeu. Aqui a gente fala de dízimos e ofertas, e a gente ensina um princípio, a gente ensina um mandamento. Eu sou tesoureiro da igreja. Eu não sei quem dizima, eu não sei quem oferta. Às vezes eu posso até ver, porque às vezes eu preciso mexer na conta e eu vejo nomes lá, mas eu não tenho controle, eu não vou lá somar quem deu, quem deixou de dar, não. Se eu te falo essa manhã, se é o teu dinheiro que te impede de chegar mais perto de Deus, se eu te falo, não dá nem R$1 nessa casa, não dá nem R$1 nesses gasofilastos, guarda teu dinheiro para ti, mas deixa eu tratar teu coração. Eu não quero teu dinheiro, eu quero tua alma, eu quero tua casa, eu quero teu entendimento, tua vida, tua família, aleluia. Eu quero te restaurar, eu quero que você sinta e viva o melhor, o sobrenatural de Deus, aleluia. Eu quero que você viva coisas novas no Espírito, eu quero que você entenda, aleluia, que eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que vai levantar tua casa, tua família, que tua família será honrada novamente, aleluia, que você será exemplo para pessoas, aleluia. Mas sabe, se o dinheiro está te impedindo isso, o Senhor te libera hoje, aleluia. Eu não quero o teu dinheiro, eu quero o teu coração. Pastor, então não vou dar nem R$1 mais. Amém, meu irmão. Porque essa igreja, ela não vive do teu dinheiro, ela não vive daquilo que você faz, ela vive da nossa fé, na nossa suficiência em Cristo Jesus. Eu sou da época que a gente fazia culto com 10 pessoas. Eu sou da época que a pastora Eveline e a Eliane e as outras irmãs que vinham na oração de manhã, olhavam e declaravam bateria, que olhavam e declaravam as cadeiras estofadas, que oravam e declaravam pessoas aqui para encher essas cadeiras, que oravam por excelência, que oravam por músicos. E você acha que eu vou estar importando com o teu dinheiro? Aleluia. 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 Rebadore alabaste que te aralamaia. Randori alabasto cotorolobo shebarada canta lamassoi. Ribadarabasto tequete aralamanai. O Senhor te fala essa manhã: de ti eu levantarei geração, aleluia. De ti eu levantarei pessoas, aleluia. Homem, teus filhos serão homens e mulheres cheios de Deus, que sustentarão a obra, aleluia. Que sustentarão missionários, aleluia. Homens e mulheres cheios de Deus, aleluia. Que quando entrar o ambiente vai ser mudado. Eu declaro essa manhã, aleluia, pessoas sendo levantadas no ministério, em nome de Jesus Cristo. Pessoas sendo cheias do Espírito. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo nos faz ser guiados por Deus. O Espírito Santo nos faz testemunhar com poder. O Espírito Santo é que nos faz servir no ministério. O Espírito Santo é que nos faz viver fortalecidos. O Espírito Santo é que nos leva a adorar o Pai. O Espírito Santo é que nos faz orar eficazmente. E eu queria ler Romanos 8, o verso 26 e 27. Aleluia.
E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu sei que... Perguntar de novo. Tem pessoas aqui... Quem se converteu nessa igreja? Levanta a mão. Bastante gente. Quem antes era de igreja cessacionista, presbiteriana, batista, igrejas reformadas. Quem antes era de igrejas pentecostais. Os pentecostais são menos. Eu sei que muitas vezes é nos ensinado que os dons cessaram. Muitas vezes é nos ensinado que aquelas revelações, aquilo que acontecia na Bíblia era só para aquela época. Muitas vezes nós somos ensinados dessa maneira. E eu não posso ensiná-los assim. Eu não posso deixar de falar as verdades da Escritura. Eu não posso deixar de falar aquilo que a Bíblia fala. Eu não posso deixar de falar que os dons são reais, que os dons são para hoje. Porque se eu pego e falo isso para você, eu estou impedindo de você viver aquilo que a plenitude do Espírito na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu estou impedindo de você viver coisas e acessar lugares no reino, no Espírito, que está aberto para qualquer um que queira e tenha coragem, vontade e disposição de entrar. Eu não posso falar para vocês, aleluia, que os dons cessaram, porque os dons são reais, os dons estão aqui, os dons são para hoje, os dons estão sobre a nossa vida. Eu não posso fazer isso com vocês, porque esses dias eu estava conversando com um pastor batista, amigo meu, e nós falando sobre línguas. Ele falou: pastor, eu sei que a igreja não deixa a gente pregar, mas tem um monte de irmãos aqui que é batizado no Espírito Santo, e eles vão orar e falam em línguas, mas faz na casa dele, porque na igreja não pode. Aleluia. As pessoas tolhem aquilo que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração. As pessoas tolhem aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Espírito Santo, Tu é bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu é bem-vindo sobre essas vidas. Espírito Santo, Tu é bem-vindo sobre esse ministério. Espírito Santo, seja aqui sobre nós essa manhã. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui para que haja manifestações de poder, de glória, de sinais, de maravilhas, aleluia, para que possamos viver, Senhor, sim, Senhor, pelo ensino, pelo estudo da Tua palavra, mas que isso não seja tão somente, Senhor, alguma filosofia, não, mas que nós possamos ter experiências reais contigo, aleluia, que nós possamos ter experiências reais com o Senhor, para que tudo aquilo que está nessa palavra possa ser confirmado na minha vida, no meu coração, na minha casa, no meu casamento, no meu entendimento, nas minhas finanças, na minha saúde, aleluia. Eu declaro curas agora, aleluia. Há um mover de cura aqui essa manhã, aleluia. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Eu vejo o anjo tocando em pessoas aqui, aleluia. Se você for tocado, aleluia, abre tua boca e dá um glória, porque o Senhor vai te curar. O Senhor vai te curar dessa enfermidade. O Senhor vai te curar dessa doença, aleluia. O Senhor vai te curar dessa dor agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Cordeiro, bendito é aquele que é sobre toda a terra, bendito é aquele glorioso, aleluia, aquele que um dia olhou para essa humanidade caída e mandou seu Filho, para que em nós, aleluia, houvesse restauração, aleluia. O Senhor tem te chamado, aleluia, para um tempo de restauração, aleluia. Mais uma vez eu cesso a dor, mais uma vez eu cesso a pobreza, mais uma vez eu cesso a enfermidade, mais uma vez eu cesso a tristeza. Aleluia. Tem uns médicos aqui, às vezes eu até apanho. Eu sei que depressão é uma enfermidade física. Eu sei que pessoas morrem de depressão. Mas em nome de Jesus, essa manhã,
nem toda depressão ela vem de deficiências no organismo. Nem toda depressão ela vem, muitas vezes nem é depressão, mas os médicos olham e falam, olha, isso aqui é depressão, é sintoma de depressão, mas isso é uma tristeza que tem oprimido teu coração pela falta do Espírito Santo na tua vida. Essa tristeza, aleluia, é um vazio que você sente, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Espírito de depressão, aleluia, bate em retirada do meio desse povo. Tristeza, bate em retirada do meio dessa igreja, aleluia. Satanás, você não tem legalidade sobre a vida de nenhum que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro cura sobre a vida desse povo. A glória nos tomará, a glória guiará a nossa casa, a glória guiará a nossa vida. Nós estamos, sabe, o Espírito Santo está batendo. Por que de manhã eu venho e falo de amor? Por que o pastor Sidney vem e fala do Espírito Santo e o Senhor me cobra para falar de novo do Espírito Santo, da capacitação, daquilo que você pode alcançar? Aleluia, águas mais profundas que você tem que mergulhar, há coisas no Espírito que você tem que tocar. Eu declaro agora sobre a vida dessa igreja, a unção caindo aqui de forma sobrenatural. Eu declaro, aleluia, poder sendo derramado na tua vida, na tua casa. Pega a tua parte, pega o teu quinhão, pega o teu galardão, porque essa manhã, aleluia, coisas serão transformadas no reino do Espírito. Pessoas sairão daqui brilhando como Moisés. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando Jesus foi pregar em Nazaré, a Bíblia fala que ele não pôde fazer muito milagres, porque ele estava no meio dos seus e ali as pessoas não criam. Sabe, e eu confesso que eu sou bem-aventurado. Porque muitas vezes na minha casa, minha filha e minha esposa confiam e impedem as minhas orações. E muitas vezes eu que me sinto constrangido. E muitas vezes eu que me sinto... Falo, puxa vida, mas elas são as pessoas que mais me conhecem abaixo de Deus. São as pessoas que veem minhas fraquezas, são pessoas que veem meus momentos de raiva, meus momentos de desânimo. Mas elas me honram assim. Sabe, porque, aleluia, tem pais aqui, tem homens, que você precisa exercer um papel de sacerdote no seu lar. Aleluia, Deus está te chamando, aleluia. Ei, você é sacerdote da tua casa, você é aquele que vai combater, você é aquele que vai estar na porta da tua casa para não deixar o mal entrar. É você, aleluia. Pastor, mas eu não dou conta, eu me sinto tão fraco, e muitas vezes eu me sinto assim também. Muitas vezes eu não me sinto capaz, aleluia, porque, como eu falei, as pessoas que a gente mais, sabe, fica desnudo na frente, é nossa família, é nossa casa. Aleluia, eu declaro um tempo de honra sobre a vida de homens aqui, aleluia. Um tempo de entendimento, de você entender o ministério qual você é chamado, aleluia. De você entender o ministério qual o Senhor tem chamado na tua casa, para cuidar da tua casa, da tua vida, da tua família. Para você ser um homem honrado, aleluia. Para você ser um homem de Deus, para você não deixar o mal bater na porta da tua casa. Mas, aleluia, você está levando o mal para a tua casa, aleluia. Mas o Senhor te fala, eu te transformo hoje. Eu troco essas vestes que estão sujas, aleluia. Eu coloco roupas novas, roupas adornadas. Eu coloco um cinturão de ouro, aleluia, ao teu redor para representar a tua autoridade como sacerdote na tua casa. Chega de mulheres levantar e cuidar da casa e cuidar da igreja em oração. Porque se a gente for olhar os ministérios de oração, tem muito mais mulheres. Tem as irmãs do círculo de oração. Alguém já ouviu falar dos irmãos do círculo de oração? Ó, irmão, ouviu aqui, glória a Deus que tem.
Mas entenda, irmãos, que muitas vezes as mulheres têm pegado e carregado esse peso, em nome de Jesus Cristo. Que nasça sobre essa igreja um espírito de oração, Senhor. Que nasça nessa igreja um espírito de te buscar, um espírito de entender, um espírito de buscar coisas no reino, no espírito, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uns 15 dias que é para eu ter feito isso. E eu sei que ela fica com raiva. Mas amém, Deus é poderoso. Deus é poderoso. O Ministério de Louvor pode subir. É engraçado, eu tenho muito cuidado, assim, eu preciso ter muito cuidado, e às vezes não tenho. Porque muitas coisas que às vezes eu falo e falo que não gosto, muitas vezes o Senhor me direciona a fazer. E eu vou já fazer o apelo, mas eu queria que a igreja ficasse de pé. Aleluia. Nós vamos orar um pouquinho. Nós vamos falar com o Espírito Santo que está aqui sobre nós. E, como eu falei, há níveis. Tem pessoas aqui que vai precisar ouvir só um toque, algo dentro, uma nota dentro do teu coração. Algo dentro do teu coração. Mas tem pessoas aqui que já estão em níveis diferentes. E que o Senhor vai te levar em lugares profundos aqui, essa oração. O Senhor vai te levar em lugares, aleluia. O Senhor vai te abrir a visão. O Senhor vai te mostrar o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, na tua família. Aleluia. O pessoal pode apagar as luzes só enquanto a gente vê a hora. Ah, não, pode deixar, está filmando. Deixa eu despedir do pessoal da internet. Que eu acho. Pode deixar ser só para eu despedir. Que eu acho que esse momento a gente precisa ser nosso. Quem está na internet, seja abençoado com a prática da palavra, em nome de Jesus. Pode encerrar a transmissão e pode desligar as luzes.